Boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências da SEDUC de São Paulo. Meu nome é Maria Elisa, faço parte da equipe. E para quem está assistindo pela primeira vez, os nossos seminários começaram em 8 de fevereiro. Eles, no início, eram na sede da Secretaria, aqui na Praça da República, em São Paulo. E desde a quarentena, eles passaram para o mundo virtual, o que permitiu que a gente alcançasse bastante gente, mais gente que, de fato, a gente estava conseguindo alcançar antes. Os seminários são um espaço de debate acadêmico com pesquisadores e pesquisadoras da educação pública, que fazem avaliação de políticas, que estudam a educação no Brasil. Então, como espaço de debate científico, é um espaço livre, é importante dizer que as opiniões dos pesquisadores e pesquisadoras que vêm falar com a gente não necessariamente são as mesmas opiniões da secretaria, mas a gente entende que o debate acadêmico necessariamente é um debate livre. Além dos seminários, nós também, para fomentar o debate sobre evidências na educação, o escritório chama Escritório de Evidências não à toa, a gente faz também um boletim quinzenal, que a gente manda para os servidores e servidoras, mas também está aberto ao público em geral. Então, caso você esteja assistindo e depois, no final do seminário preencha o link para a nossa avaliação, e daí você informa o seu e-mail para fazer parte da nossa mala direta, e daí você passará a receber quinzenalmente o boletim. Durante o seminário, haverá interação dos participantes, então, para permitir que vocês façam perguntas, a Júlia vai colocar agora na tela o link para a interação, é o link para o formulário de perguntas. Então, por favor, anotem, porque esse endereço a gente não vai mostrar mais uma vez durante a apresentação. É importante que vocês anotem agora para poder perguntar ao Adolfo, que é o nosso entrevistado de hoje, né, o apresentador de hoje. Além desse link de interação, a gente pede, por favor, que também, caso vocês queiram assistir os seminários que a gente já fez, eles estão disponíveis no site da Escola de Formação, nesse endereço que está na sua tela agora. Todos os seminários, o de hoje, por exemplo, demora um pouquinho para entrar na página, mas na semana que vem ele já estará disponível. E, por fim, para participar da avaliação do seminário, do tema, comentar, sugerir temas novos e, inclusive, falar de que quer receber o boletim, é o próximo link que a Júlia já colocou. Então, por favor, também anotem para fazer a avaliação. É muito importante o feedback de todos que estão assistindo para que a gente sempre melhore a qualidade dos seminários. Bom, passando agora a falar do pesquisador que a gente chamou para falar com a gente hoje, o Adolfo Samuel de Oliveira, ele é sociólogo, doutor em educação pela USP, e atualmente, ele vai dizer quando, ele entrou na carreira de pesquisador tecnologista do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é vinculado ao Ministério da Educação. O estudo que ele vai apresentar hoje, ele fez em coautoria com outras pesquisadoras do INEP, e o estudo fala da trajetória educacional de alunos dos anos fundamentais no Brasil. Então, ele apresenta dados de trajetória e dados de desempenho, né, de aprendizagem, para fazer algumas correlações. Os achados do estudo fazem a gente refletir sobre vários assuntos, entre eles, por exemplo, a validade da retenção, né, da reprovação como uma estratégia. Ele vai falar mais disso no final da apresentação dele. Então, agora, Adolfo, seja bem-vindo, muito obrigada de ter aceitado participar, e é com você agora. Obrigado, Maria Elisa, pelo convite, né? Gostaria de agradecer você e a todos do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante você fazer política pública baseada em evidência. Hoje, mesmo com várias evidências, você tem uma dificuldade de fazer com que a política pública tenha sucesso por diversos fatores, né? Imagina o que seria fazer um planejamento sem
base em dados reais. Isso é um problema muito importante dentro da administração pública e do campo de políticas públicas, né? Esse trabalho que eu vou apresentar, ele foi realizado com as pesquisadoras, né, Alvana Maria Boff, que é doutora em políticas públicas, e a Gabriela Tamara de Freitas Barros, que é estatística e mestre em avaliação educacional e métodos quantitativos, né? A gente desenvolveu esse estudo no âmbito da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP, né? Mas antes de entrar na apresentação, eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória, porque eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, vocês vão perceber pelo sotaque, né? Sou de Salto de Pirapora. Um abraço aí para o pessoal de Salto de Pirapora, se tiver alguém assistindo a gente aí. Então, sou do interior de São Paulo. Eu fui professor da rede estadual de Sociologia, né, por 3 anos, mais ou menos, mas também fui professor eventual, trabalhei nos projetos de recuperação de férias da Secretaria, então tenho uma ligação muito grande com a Secretaria. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre progressão continuada, então eu fiz um estudo comparando o regime de progressão continuada com o regime seriado, então eu tenho um bom conhecimento da rede de São Paulo. Também passei pela gestão, né? Fui chefe de educação, trabalhando junto com o secretário de Educação no meu município. Então, tive 3 anos de experiência também na gestão, fazendo política pública. Tenho essa experiência da docência na sala de aula da educação básica e tenho aí mais de 15 anos, quase 20 anos aí na área de pesquisa educacional, né? Dentro da área, principalmente na área de sociologia de avaliação e de avaliação da educação básica. E aí o que eu vou trazer para vocês aqui é um estudo muito importante, a gente considera importante, porque ele mostra diversas faces que as desigualdades escolares assumem no sistema escolar brasileiro, para a gente pensar, né, o que fazer para diminuir essas desigualdades. Então, eu vou começar a projetar a imagem aqui, para a gente iniciar propriamente a discussão. Então, eu vou começar aqui. Vocês me desculpem, porque a câmera está um pouco de lado aqui, eu estou usando a câmera do celular, que é melhor do que a do computador, e a minha apresentação ela não tem muita estética, não, ela é meio colorida, ela não é muito boa nesse sentido, não. Mas acho que o mais importante é o conteúdo, aí vocês me perdoem essa falta de trato aí com as apresentações. Como diz o caipira, né, ela é meio curta e grossa, a minha apresentação. Então, vamos lá. O objetivo do estudo deixa eu só minimizar aqui. É realizar uma análise exploratória de dados longitudinais sobre a trajetória e aprendizagem dos alunos brasileiros nos anos finais do ensino fundamental, no período de 2011 a 2015. Estudo longitudinal é quando você acompanha o mesmo aluno ao longo de vários anos, né? Então, a gente pega os dados do aluno no 5º ano do Fundamental 1 e acompanha ele até 4 anos depois, por todo o ensino Fundamental 2, ou seja, a ideia é você verificar como se dá a trajetória desse aluno ao longo do Fundamental 2, do mesmo aluno, né? Então, esse é o dado longitudinal, e a gente fez isso utilizando as bases de dados do INEP. A pergunta do estudo é: há diferenças entre o perfil dos alunos que seguiram uma trajetória regular em relação aos que tiveram uma trajetória irregular nos anos finais do ensino fundamental? Então, o foco aqui a gente vai ser o ensino fundamental 2. Esse estudo está publicado, né? Vocês podem baixar o PDF dele, está lá no site do INEP, né? Ele está publicado no Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, que foi organizado por mim e pela professora Alvana. E hoje o INEP tem mais 2 cadernos publicados, tem várias pesquisas lá importantes. Se alguém tiver interesse em consultar, pode acessar o nosso site, que estará disponível, né? É só digitar
aí nos navegadores de busca, Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, você vai achar o link que dá acesso a essas pesquisas. Onde a gente começa a explorar esse problema, né? Onde a gente começa a notar o problema e falar, é preciso explorar e conhecer um pouco mais, né? Se a gente pegar essa taxa de promoção, né, dos alunos do ensino no Brasil, o que a gente percebe? A gente tem aqui, em cada uma dessas transições, então aqui eu tenho um conjunto de alunos no 5º ano, em 2011, e vou analisar como se dá o processo de promoção deles até 2015. Então, de 2011 para 2012, a gente já nota uma perda aí de 8,7% de alunos que saem da trajetória regular. De 12 para 13, considerando só aqueles que tiveram uma trajetória regular, né, que estão no 6º ano, você tem uma outra perda aí de 11,6%. De novo, considerando só os que foram para o 7º ano, você tem uma outra perda. Então, o que acontece aqui? Você nota que a cada ano há uma perda de aproximadamente 10% nas transições regulares, né? E isso é algo muito grave. Se a gente fizer uma analogia, né, vamos pensar que você fez um investimento e a cada 10 anos desse investimento que você fez, você perde 10%. Então, no primeiro ano você tinha 1.000, no segundo foi para 900, aí no outro foi para 810. Então, é um investimento que vale a pena? As pessoas querem fazer investimento num sistema que tem esse tipo de resultado? Não. E os resultados desse sistema são muito ruins, tanto do ponto de vista da sociedade, em termos mais globais, como na formação do capital humano, quanto dos próprios alunos que estão sofrendo com essas reprovações. Então, você nota aí que esse processo de deixar aluno para trás e não ter uma trajetória regular é um problema grave do país, e às vezes é meio esquecido, às vezes esse debate é meio banalizado, né? A gente vai chegar aqui a tocar em algumas questões que são um pouco polêmicas, né? Sobre progressão continuada, por exemplo, né? E eu vou fazer várias provocações ao longo da minha apresentação, porque eu acho que é necessário a gente pensar sobre essas questões. Então, qual foi a base de dados que nós utilizamos? Seria importante nesses tópicos aqui mais metodológicos, que aqueles que têm pretensão, né, que estão querendo fazer seu projeto de mestrado, de doutorado, como documentar e como apresentar uma base de dados, né? Isso é importante. Seja quando você vai usar só uma estatística descritiva ou vai usar uma modelagem em cima dos dados, é muito importante descrever muito bem a sua base de dados e fazer uma boa descritiva antes de qualquer análise mais aprofundada ou mais complexa. Então, aqui, como que a gente montou essa base de dados para vocês entenderem os fundamentos do nosso estudo? A gente pegou os alunos que fizeram a Prova Brasil em 2011. Então, partimos desse. Quais são os alunos que estão no 5º ano e fizeram a Prova Brasil em 2011? Então, esses são a primeira coorte de aluno. Coorte é o grupo de aluno. Então, esses alunos totalizavam 2.648.342 casos. Aí, desses alunos, a gente foi buscar numa base longitudinal feita a partir do censo escolar, que é uma base que tem os alunos durante todos os anos da sua trajetória escolar. Então, se você pega um aluno desde a primeira série, você consegue acompanhar ele. Hoje, acho que você consegue até o ingresso à universidade. Tem aluno que você acompanha desde do primeiro ano até a universidade. Então, a gente pegou essa base dos alunos que fizeram a Prova Brasil e foi buscar esses alunos nessa base longitudinal que acompanha os alunos durante todo o seu processo de escolarização. Então, a gente encontrou 2.529.493 alunos, o que representa 95,5% dos casos do conjunto inicial. Ou seja, nesse processo aqui, houve uma perda de 4,5% dos alunos. Aí, de posse desse conjunto, a gente teve que fazer um outro tratamento na base, né? Que foram retirados alunos duplicados,
que às vezes as duas escolas colocam o mesmo aluno, né, matriculam o mesmo aluno, tem esses problemas ainda, apesar do tratamento que é feito, né? Alunos que não estavam presentes em todos os anos da base longitudinal do censo escolar. Os alunos que, infelizmente, faleceram nesse processo também foram retirados da análise, e, no final das contas, a gente ficou com um conjunto de 2.197.147 casos. Ou seja, a gente está fazendo uma análise com muito aluno, né? Você tem 2 milhões e quase 2.200.000 alunos, né? Então, o resultado que a gente vai gerar diz respeito a esse número bastante grande. Então, quem são os alunos do estudo? São os alunos que estavam no 5º ano em 2011, fizeram a Prova Brasil e não se evadiram da escola, nem faleceram durante esse período. Então, essa é a população que a gente vai estudar ou usar no nosso estudo. A metodologia exploratória, né? A gente só fez uma descrição das características sociodemográficas e escolares desse conjunto de alunos, né? Então, a partir dessa base longitudinal, esses estudantes foram classificados em 2 grupos de acordo com sua trajetória escolar no período de 2011 a 2015, definidos da seguinte maneira. Então, temos o grupo de trajetória regular, que é composto pelos alunos que em 2011 estavam no 5º ano, fizeram a Prova Brasil e em 2015 estavam no 9º ano, são aproximadamente 1,5 milhão de alunos. E o grupo de trajetória irregular, que em 2011 estava no 5º ano, também fez a Prova Brasil, mas em 2015 eles estavam na escola, não se evadiram, mas não estavam no 9º ano. Eles tiveram uma trajetória irregular. Esses são mais ou menos 700.000 alunos. Qual é uma ressalva metodológica? Qual é uma limitação desse estudo? Esse estudo a gente não diferenciou aqueles alunos que pertenciam a redes que adotavam políticas de não repetência, como a rede estadual de São Paulo, que adota a progressão continuada, daqueles que não adotavam, que tem um sistema seriado, né? Isso é uma limitação do estudo. Por que a gente não conseguiu fazer essa diferenciação? Porque, infelizmente, até hoje, o censo escolar do INEP ainda não conseguiu achar uma forma de coletar bem esse dado, né? Que deixe bem claro que tipo de sistema ou que tipo de regime de organização do ensino cada rede adota, né? Porque o Brasil tem 5.570 municípios, então fica muito difícil você olhar um a um, consultar a legislação, né? Em relação ao Estado, né, tem uma colega do INEP chamada Melissa Riani, ela está fazendo doutorado na UNB, orientado pela professora Ana Nogares, e eu estou orientando essa tese. Foi feito um estudo sobre a adoção da política de repetência nos estados. Então, está para ser publicado um artigo aí, em breve vocês terão acesso, que faz um mapa de como está em cada uma das redes estaduais do país, nas 27 unidades da federação, essa situação das políticas de não repetência. Então, hoje, com a contribuição dessa tese de doutorado e com esse artigo, vai ser possível traçar um estudo diferenciando, no âmbito da rede escolar, quais são as redes que adotam progressão continuada e quais são as redes que não adotam. Então, isso vai deixar o estudo um pouco mais preciso, né? Mas hoje a gente vai tratar aqui do modo como foi feito. Então, aqui não há uma diferenciação entre os alunos que pertencem a redes que adotam ou não a política de não repetência. Como que a gente vai fazer essas análises, então? As análises, a gente vai comparar o perfil dos alunos que têm uma trajetória regular com aqueles que têm uma trajetória irregular, considerando fluxo escolar, características sociodemográficas, desempenho em língua portuguesa e matemática na Prova Brasil 2011. Vamos tentar aqui fazer um resumo desse desenho de pesquisa. Então, a gente tem em 2011 os alunos que fizeram a Prova Brasil, do 5º ano. A gente divide esse grupo, quem teve trajetória regular e trajetória irregular. E aí, qual que é a ideia principal aqui? A nossa ideia em 2011, a gente tem aquelas informações da Prova Brasil, mas a gente não sabe ainda quem vai seguir uma trajetória regular e quem vai seguir uma trajetória irregular. Mas, em 2015, a gente já consegue enxergar isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as informações de 11 e, com a informação de 2015, dividir os alunos em cada um desses grupos. Então, à luz de 2015, é possível saber
quem em 2011 teve uma trajetória regular e quem teve uma trajetória regular, e vamos traçar esses perfis, né? Então, essa é a ideia. Então, aqui, o que a gente tem, né? Aqui a gente tem um resumo das perdas acumuladas. Se naquele primeiro slide das taxas de promoção, né, a gente viu como as perdas iam se dando ano a ano, aqui a gente tem um resumo das perdas acumuladas, né? Depois de 4 anos do ensino fundamental 2, como ficou o atraso escolar desses alunos, né? O que a gente nota? 68,2% tiveram uma trajetória regular, mas 32% desses alunos tiveram uma trajetória irregular, ou seja, 1/3 dos alunos tiveram trajetória irregular. Isso revela o quê? A ineficiência do sistema. A ineficiência acumulada do sistema é muito grande, é muito forte, né? Então, eu acho que ninguém ficaria contente com um sistema que funciona desse jeito, com uma ineficiência de 32%. A gente precisa melhorar. E quando a gente fala melhorar, é o quê? É fazer com que todos os alunos tenham o seu direito a aprender atendido. Vamos começar aqui a fazer algumas análises a respeito do desempenho desses alunos, da trajetória desses alunos, né? A primeira análise que eu vou fazer, ela pega a distribuição dos alunos ao longo da nota obtida na Prova Brasil, né? Então, em língua portuguesa, o que eu tenho aqui, né? Um gráfico de densidade, que ele mostra a distribuição dos alunos ao longo da escala do SAEB, né? A escala do SAEB é uma escala que vai de 0 a 500, e aqui eu tenho a proficiência dos alunos, e esses gráficos ele mostra a quantidade de alunos que estão em cada uma dessas regiões da escala de proficiência do SAEB. Então, aqui é a língua portuguesa, a gente adotou um critério pedagógico nesse estudo, que é o critério pedagógico usado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que é classificar os alunos em patamares de desempenho, né? Então, abaixo do básico, básico, adequado e avançado, né? A gente fez esse corte aqui. Essa linha vermelha mostra os alunos que estão abaixo do básico e, a partir dessa linha vermelha, os alunos que estão do básico em diante, né? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela considera que o adequado é o que o aluno deveria aprender naquele ano, é o esperado. Mas o aluno que não chegou no adequado, mas está no básico, é um aluno que tem condições de continuar progredindo, né? O abaixo do básico, não, realmente é um aluno que está com uma defasagem. Então, a gente utilizou esse critério. Utilizando esses critérios nos resultados da Prova Brasil 2011, o que a gente nota? Nessa primeira parte aqui, ó, a gente nota os alunos, aqui estão a distribuição da nota dos alunos que foram aprovados ao final do ano. Chegou no final de 2011, esses alunos foram aprovados, e que é a nota que eles tiveram na Prova Brasil, né? Os alunos que estão situados do lado direito aqui da linha vermelha, eles estão do básico em diante, né? Básico, adequado, avançado, e os que se encontram do lado esquerdo estão abaixo do básico. Então, dos alunos aprovados, o que a gente nota? Que houve um percentual desses que foram aprovados que não tinham condição de seguir, que estavam abaixo do básico. Quando a gente olha os reprovados, a gente também tem uma situação semelhante a essa, só com o sinal trocado. Você tem aqui um conjunto de alunos que foram reprovados, mas que eles tinham condição de ser aprovado, né? São alunos que estão do básico em diante, todos esses alunos aqui estão do básico em diante, mas eles foram o quê? Eles foram reprovados. Isso em língua portuguesa. Em matemática, a gente também tem esse fenômeno, né? O critério aqui muda um pouco, né? A linha que separa o abaixo do básico muda na escala de proficiência de matemática. Na escala de proficiência de matemática, ela passa para 175 pontos, na escala do SAEB, né? A língua portuguesa era 150, e aqui você nota também que há um contingente de alunos que foram aprovados, mas que eles não tinham condições, eles estavam abaixo do básico, né? A nota deles da Prova Brasil mostrou isso, e um conjunto de alunos que foram reprovados, que tinham condições de serem aprovados, né? Que eles estavam situados do básico em diante.
que esses dados nos fazem pensar? Que tem que pensar nesses critérios de avaliação, né? Porque a avaliação ela é um elemento central na decisão da regularidade da trajetória do aluno, né? E, geralmente, quando a gente faz uma menção na escola, a gente, às vezes, utiliza critérios comportamentais junto com os critérios cognitivos. Às vezes, o aluno pode ter obtido uma nota, mas ele é um aluno que não teve bom comportamento, né? E também não teve uma boa nota e acabou ficando. Ou o aluno reprovou por frequência, né? A legislação obriga, né? Se não tiver o mínimo de frequência exigido pela legislação, né? O aluno tem que repetir. Então, às vezes, o aluno tem condição cognitiva de passar, mas ele faltou, e por essa razão ele não teve o número mínimo de frequência prescrita pela lei e foi reprovado. Mas ele tinha todas as condições de seguir para a série seguinte, né? Segundo esses critérios aqui. Então, é fundamental a gente pensar também na avaliação como um elemento que interfere na regularidade ou não da trajetória dos alunos. Aqui agora a gente vai fazer começar as comparações entre os perfis dos alunos com trajetória regular e irregular. Vamos analisar as notas deles aqui em proficiência média em língua portuguesa e matemática, em 2011. O que a gente tem aqui? Que uma diferença bastante grande entre os alunos que têm trajetória regular e irregular. Quando você olha a média dos alunos em língua portuguesa e matemática que tiveram uma trajetória regular, a média deles é 200 e 219, né? Está próximo aqui do adequado nas duas disciplinas. Aí, quando você olha no irregular, a proficiência média é de 166 e 185, né, do grupo irregular. Então, você nota que há uma diferença de 34 pontos na escala do SAEB. O professor Francisco Soares, né, que foi um dos criadores do IDESP, ele costuma dizer que 20 pontos na escala do SAEB equivale a mais ou menos a 1 ano de aprendizagem. Então, o que você tem mais ou menos aqui? Que o grupo que tem aprendizagem regular aproveitou em 1 ano e meio a mais a escolarização em relação ao que tem uma trajetória regular, né? Deixa eu ver se essa imagem fica mais fácil a gente pensar assim. É como se o aluno regular ele aproveitasse a escolaridade do 6º, 7º, 8º e 9º ano, e o aluno do irregular fizesse o 6º, o 7º e parasse no meio do 8º ano e deixasse de cursar o 2º semestre do 8º ano e o 9º ano. Então, existe aí um ganho em termos de aprendizagem, de aproveitamento escolar dos alunos do regular, bem maior do que os alunos do irregular. Então, o que esses dados nos mostram? Que a desigualdade dentro do sistema escolar está sendo reproduzida, né? Quando você olha essas trajetórias, você fala, esses 2 grupos passaram pela escola, um com uma trajetória regular e outro irregular, e no mesmo período de tempo, quando a gente pega e fala, vamos fazer uma comparação desses 2 grupos, um tem aproveitado muito mais a escola que o outro. Isso gera o quê? Desigualdade. E a desigualdade escolar, quando os alunos saem da escola, tende a reproduzir, se transformar em desigualdade social. Aquele que tem uma melhor formação, ele geralmente tende a ter condições de empregabilidade e de rentabilidade maior do que aqueles que têm uma menor escolarização, né? No Brasil, isso é muito forte. Vamos analisar agora essas diferenças em relação ao sexo dos alunos, né? O que a gente nota? Que as meninas, 75% das meninas têm uma trajetória regular, né? Embora não seja um número que a gente possa considerar bom, é mais alto que o dos meninos, né? Os meninos, eles têm 61, né? Quando a gente olha a trajetória regular, eles têm 31% dos meninos têm trajetória irregular. Isso é um dado muito preocupante, né? Ao passo que as meninas é quase 25%. Então, você nota aqui que no quesito regularidade da trajetória, os meninos têm desvantagem em relação às meninas. Isso já começa a dar indícios de como, quais são as características, vamos dizer assim, do perfil dos alunos que tendem a ter uma trajetória regular em relação aos que
têm uma trajetória regular. Vamos dar uma olhada agora no desempenho desses alunos a partir do sexo, né? Em língua portuguesa, geralmente as meninas tendem a ter um desempenho maior que os meninos, né? Em matemática acontece ao contrário, né? Os meninos têm um desempenho melhor que as meninas, né? Então, essa é uma comparação que eu estou deixando de lado a trajetória. Eu estou comparando o desempenho dos meninos e das meninas em língua portuguesa e matemática. Então, em língua portuguesa, os meninos levam vantagem, em matemática, os meninos levam vantagem. Agora, vamos comparar meninos com meninos e meninas com meninas dentro de cada trajetória, né? O que a gente nota aqui? Que o desempenho dos meninos com trajetória regular é bem maior do que o desempenho dos meninos com trajetória regular nas duas disciplinas, e o mesmo vale para as meninas, né? Então, o que a gente tem disso daí? Que existe diferença dentro dos grupos de meninos, né? Então, tem meninos com trajetória regular, meninos com trajetória irregular, e a diferença de aprendizagem deles é bastante grande, aquilo que eu falei, dá quase 1 ano e meio de aproveitamento escolar maior, a mais que o outro, né? Então, resumindo, o que a gente tem? As meninas apresentam maior regularidade que os meninos, o desempenho em língua portuguesa, né? A diferença, quando você dá uma olhada aqui no ensino regular e irregular, você nota que essa diferença é de 30 pontos. Então, é muito gritante. Novamente, a gente tem aqui uma diferença muito gritante entre aqueles com trajetória regular e irregular, sejam meninos ou sejam meninas. Vamos analisar agora essas diferenças, considerando o quesito cor-raça. Primeiro, a gente vai olhar as diferenças entre as trajetórias aí, comparando, né? Então, os alunos que se autodeclaram branco e amarelos, eles têm mais de 70% deles têm trajetória regular. Já os que se declaram pretos e indígenas, 40% deles têm uma trajetória irregular. Você começa a notar aqui já uma desigualdade, né, no que diz respeito a essa questão dos grupos étnicos no país, né? No desempenho, você nota que os brancos e os amarelos têm um desempenho aqui próximo do básico em língua portuguesa. Depois, o preto e prato, né? Preto e pardo, que o IBGE costuma unir essas duas categorias, essas duas autodeclarações na autodeclaração negra, né? Tem polêmica aí, mas eles costumam utilizar, então você nota que eles têm um desempenho que fica abaixo do branco e do amarelo, em quase 20 pontos, e a população indígena ele tem um desempenho mais baixo ainda, né? Então, o que nota mostra uma situação bastante preocupante. Quando a gente compara dentro de cada um desses grupos de cor-raça, o resultado deles, o que a gente nota? Os brancos com trajetória regular e os amarelos com trajetória regular têm mais de 34 pontos, tem 34 pontos a mais do que de trajetória regular. Ou seja, não existe só diferença entre os grupos étnicos, diferença de desempenho. Existe diferença de desempenho também dentro de cada grupo étnico. Então, dentro do branco e do amarelo, é gritante a diferença entre aqueles alunos brancos com trajetória regular em relação àqueles que têm uma trajetória irregular. O mesmo acontece no grupo dos negros, né? Você nota que os que têm trajetória regular em relação aos que têm trajetória irregular, há uma diferença de 30 pontos, é uma diferença bastante grande, né? Então, além da diferença entre os grupos, há uma diferenciação interna, intragrupo. E a situação dos indígenas, novamente, é bastante preocupante, né? Você nota aqui que os indígenas com trajetória regular têm um desempenho pouquinho, quase igual e pouco menor do que o branco com trajetória irregular. Isso mostra, né, as dificuldades da população indígena na obtenção do desempenho escolar, né? Talvez
Eu não sou especialista nessa área, mas são questões que a gente precisa levar em consideração. Não sei se é o caso da língua portuguesa ser segunda língua, mas essa situação exige políticas com equidade, ou seja, políticas que vão dar mais para quem precisa mais. Fica muito claro que a população indígena precisa de um apoio especial aqui para melhorar seu desempenho em língua portuguesa. Vamos analisar aqui agora isso em relação à matemática. Os resultados são bastante parecidos. A gente tem aqui novamente as maiores notas com os grupos branco e amarelo, depois os negros com resultado bastante semelhante, né? Aqui a gente nota uma ligeira vantagem para os brancos, né? Em relação aos amarelos, mas os negros têm um resultado bastante parecido. Os indígenas, novamente, têm uma situação um pouco mais desfavorável. Comparando agora, dentro de cada categoria, né, os brancos com trajetória regular em relação aos que têm trajetória regular, a gente nota aqui uma diferença muito grande, né, 36 pontos. Né? No caso dos amarelos, 43. É como se tivesse 2 anos de vantagem, né, dos amarelos que têm a trajetória regular em relação àqueles que não tiveram uma trajetória regular. Na população preta e parda, novamente, aqui a gente tem 30 pontos. E o indígena, mais uma vez, a gente vê aquela situação, né, que o resultado do indígena com trajetória regular fica abaixo do branco com trajetória irregular. Né? Mais uma vez, aqui na matemática também fica clara a necessidade de políticas mais equitativas, um foco na população indígena. Então, em resumo, né, os negros e indígenas apresentam maior irregularidade que os demais grupos, o desempenho em língua portuguesa e matemática, né, a diferença de proficiência entre os grupos de trajetória regular e irregular é maior entre brancos e amarelos. Né? Então, essa diferenciação interna, intragrupo, ela é maior entre branco e amarelo, entre branco com trajetória regular e amarelo com trajetória regular versus branco e amarelo com trajetória irregular. E entre grupos, a diferença é branco e amarelo de um lado, preto, pardo, indígena de outro. Vamos analisar agora esses resultados das trajetórias, considerando os níveis socioeconômicos dos alunos. A gente criou um indicador de nível socioeconômico do INEP e, geralmente, em sociedades desiguais, marcadas por profundas desigualdades sociais, você tem uma relação entre o nível socioeconômico e o desempenho. Né? Então, quanto maior o nível socioeconômico, maior é o desempenho. Então, aqui a gente nota uma relação, né? Quanto maior o nível socioeconômico, maior a trajetória regular. Né? Então, a partir do nível socioeconômico 3, né, o nível socioeconômico 1 é o mais baixo, e o nível socioeconômico 7 é o mais alto. A partir do nível 3, você nota que 2/3 dos alunos com nível socioeconômico 3, 4, 5, eles têm trajetória regular. Né? Vamos olhar a nota aqui. Hoje eu estou tendo reforma aqui do lado de casa. Espero que não atrapalhe muito a nossa continuidade da apresentação. No que diz respeito aqui à proficiência média, né, em língua portuguesa, né, a gente, mais uma vez, nota essa associação. Né? Quanto maior o nível socioeconômico, melhor sua trajetória, tem mais trajetória regular. Então, vamos comparar aqui, sem pensar na trajetória. Vamos fazer uma comparação. Vamos ver se vai dar para conseguir. Eu não sei se... Adolfo, você está me ouvindo? Eu não sei se eu continuo falando, se dá para ouvir normalmente, mesmo com esse barulho. Fica tranquilo. O que a gente pode fazer é você aproveitar os espaços de silêncio e daí, quando tiver barulho, você silencia um pouquinho e daí
segue o jogo. Tá, então eu vou continuar Bom, aqui. isso. Tá. Então, Obrigada. vamos... Tá, obrigado. Vamos olhar aqui só o desempenho dos alunos, né? E o nível socioeconômico, sem pensar ainda na trajetória. Quando a gente olha aqui, pensando o desempenho dos alunos de um lado e o nível socioeconômico do outro, o que a gente nota? Que os alunos que têm no nível 3, né, do nível 3 para baixo, que são os alunos mais desfavorecidos, eles têm nota que fica abaixo do adequado. E do nível 4 em diante, o 4 fica próximo do adequado e os demais ficam dentro do adequado. Com exceção aqui do nível 7, mas ele também está próximo do adequado. Então, aumentando o nível socioeconômico, aumenta a chance do aluno estar no nível adequado. Vamos comparar agora nas trajetórias, né, regular e irregular. Mesmo um aluno com nível socioeconômico baixo, tem diferença entre eles, né? Então, se tem aqui um aluno de nível socioeconômico baixo com trajetória regular, ele obteve dos 170, enquanto que o com trajetória irregular 151, ou seja, uma diferença de 21 pontos. E essa diferença ela vai aumentando, né? Quando chega no nível 2 e 3, ela passa para a casa dos 20 pontos, e quando chega do 4 em diante, essa diferença aqui, ela passa para a casa dos 30. Então, o que a gente nota? Que a diferença de desempenho dos alunos em relação ao seu nível socioeconômico e dentro dos níveis socioeconômicos também há diferença dos alunos, né? Tem o mesmo nível socioeconômico, mas tem um desempenho diferente, né? E aí isso reflete na trajetória, né? Se a gente nota que os alunos dentro do mesmo nível socioeconômico, mas com trajetórias diferentes, tem uma diferença gritante entre eles, né? No aproveitamento do aprendizado, né? 38 pontos aqui, nível 4 e 5. Você nota que há, dentro do mesmo nível socioeconômico, uma diferença muito grande no aproveitamento desses alunos. O mesmo acontece em matemática, né? A gente nota essa situação que aconteceu em língua portuguesa. Você nota aqui essa diferença gritante, né? Você vê que todas essas análises mostram diversas formas pelas quais as desigualdades se expressam e que tem um padrão aí. Você tem um padrão aí muito marcadamente social que interfere na escola, né? Aqui, novamente, você tem esse resultado, né? De que mesmo dentro do nível socioeconômico, as diferenças são muito grandes e elas vão aumentando, né? À medida que aumenta o nível socioeconômico, aumenta essa diferenciação interna entre os alunos. Então, mas isso tem um lado bom. Tem alunos, você pode olhar, o aluno está no nível socioeconômico baixo, mas tem aluno que está aprendendo, mesmo no nível socioeconômico baixo, né? E o outro lado também, tem aluno com nível socioeconômico alto que não está aprendendo. Então, o aluno tem nível socioeconômico alto, está resolvida a situação. Não, tem que ter todo um trabalho um trabalho escolar aí, um trabalho didático, pedagógico muito forte para que todos os alunos aprendam. Então, aqui a gente vê essa associação entre nível socioeconômico e irregularidade da trajetória. Agora, vamos olhar aqui o que a gente costuma chamar na literatura de desempenho prévio e sua relação com a trajetória. Então, lembrando, né, esses resultados são de 2011, mas a gente está olhando ele à luz de 2015, que é o que permite a gente saber se aquele aluno em 2011 teve uma trajetória regular ou teve uma trajetória irregular. Então, o que a gente nota aqui? Né? Vamos analisar aqui em língua portuguesa. Que à medida que o aluno ele tem um desempenho melhor, ele demonstrou um desempenho melhor na prova Brasil em 2011, ele tem maior chance de ter uma trajetória regular, né? A trajetória irregular, esse azul mais clarinho aqui, então, a gente nota aqui
à medida que o nível de aprendizagem do aluno, esses são os níveis da escala do SAEB, aqueles níveis que são agrupados para dar origem ao básico, abaixo do básico, adequado. À medida que o nível do aluno aumenta, aumenta também a regularidade da trajetória. Então, o aluno que tirou uma nota no nível 9 da escala do SAEB, ter essa nota na Prova Brasil, 96% deles têm uma trajetória regular. Ao passo que o aluno que estava no nível 2 ou no nível 1, nem a metade chegou a ter uma trajetória regular. Então, isso daqui é como se fosse um sinal. Ó, essa nota baixa aqui na Prova Brasil, no final dos anos iniciais, ele já dá um sinal para aquele aluno, que aquele aluno pode ser que não tenha um bom desempenho nos anos finais, que ele não vai ter uma trajetória regular. Por isso que aquela classificação abaixo do básico, adequado e avançado, ela também enseja medidas pedagógicas, né? Então, o aluno que está no abaixo do básico, espera-se que ele tenha um reforço escolar realmente intensivo. O aluno que está no básico, quer dizer, no aluno que está no abaixo do básico, ele precisa de um processo de recuperação forte, muito forte. O aluno que está no básico, ele precisa de um reforço, não é uma recuperação, porque ele já tem os requisitos básicos para progredir, mas ele precisa de um reforço, né? Então, você pode usar essas classificações pedagógicas em cima dos resultados das avaliações padronizadas para ensejar medidas que ajudem a promover uma educação com equidade, e dar mais para aqueles alunos que estão precisando mais. Então, a partir do nível 4, que é o adequado, você nota que mais de 80%, 90% dos alunos vão ter uma trajetória regular. Então, é um bom sinal. O aluno está dentro do adequado ao final do ciclo 1, dos anos iniciais, no ensino fundamental, é um bom sinal de que ele vai ter uma trajetória regular no ensino fundamental 2. Né? Por isso que essas avaliações externas são importantes, elas conseguem mostrar essas coisas para a gente. Olhando em matemática, também a situação é bastante parecida, né? À medida que aumenta o nível de proficiência, aumenta o percentual de trajetória regular, e a gente nota aqui, então, uma associação entre o desempenho prévio do aluno no quinto ano e a regularidade da sua trajetória. Mais uma vez aqui, né, no adequado, a gente tem 80% dos alunos que estavam no adequado já tendem a ter 80% ou mais, né, 80%, 90%, uma trajetória regular no ensino fundamental 2. Aqui uma outra variável importante nessa análise, que é a reprovação prévia, né? O que a gente nota aqui? Que 79% dos alunos não tiveram uma reprovação prévia na trajetória regular. Quem teve trajetória regular, né, então, 79%, 80%, né, 80% daqueles que têm trajetória regular não tiveram reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental. Já aqueles que tiveram uma ou mais de uma reprovação, 50% ou menos tiveram uma trajetória regular, né? Então, quanto mais reprovações, mais irregular sua trajetória, né? Então, a reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental também passa a ser um indicativo de que o aluno pode ter dificuldade nos anos finais do ensino fundamental, né? Porque quem teve reprovação uma ou duas, 50% deles não tiveram uma trajetória regular, né? Vamos olhar agora como se expressa a reprovação prévia em relação às notas obtidas na Prova Brasil. Quando eu estou comparando só o grupo que tem reprovação com o grupo que não tem reprovação, seja em língua portuguesa ou em matemática, a gente nota aqui já uma diferença grande, né? Você tem uma diferença aí de 30 pontos entre aqueles que nunca reprovaram e aqueles que reprovaram pelo menos uma vez. E dentro daqueles que não reprovaram, né, e tiveram uma trajetória regular, em relação aos que tiveram uma trajetória
vamos fazer uma comparação aqui, então, primeiro, né? Alunos que nunca reprovaram e tendo uma trajetória regular, eles têm uma nota 206, ao passo que aqueles que nunca reprovaram e tiveram a trajetória regular, 170, né? Que você tem uma diferença aqui também maior que 30 pontos, uma diferença interna. Quando a gente olha esse grupo aqui, que é o grupo que já reprovou, você nota que a diferença deles em relação àqueles que têm uma trajetória irregular não é muito grande, né? Aqui você tem mais de 30 pontos, aqui você tem 15 pontos, né? Aqui tem menos de 15 pontos. Então, você nota que quando o aluno tem uma reprovação nos anos iniciais, o desempenho dele tende a ser, geralmente demonstra um desempenho menor. E quando eu comparo o grupo, né, que nunca reprovou nos anos iniciais do ensino fundamental, que teve uma trajetória regular no ensino fundamental 2, em relação ao grupo que já teve reprovação no fundamental 1 e teve uma trajetória irregular no fundamental 2, a diferença é de 54 pontos, ou seja, são quase 3 anos de escolaridade a mais. Você nota aqui uma desigualdade gritante, né, entre os alunos. E se você olha aqui os alunos que nunca reprovaram, mas tiveram uma trajetória regular, em relação àqueles que já reprovaram, mas tiveram uma trajetória regular, o desempenho também é semelhante. Então, a reprovação prévia, ou seja, a reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental, ela é um indicativo, né, tanto em língua portuguesa como em matemática, vocês notam aí que os resultados são bastante semelhantes, já é um indicativo que aquele aluno precisa de uma atenção especial, né, para poder prosseguir os seus estudos no Fundamental 2 sem maiores percalços, né? Então, os alunos que reprovaram, quer seja nos anos iniciais, quer seja nos finais do EF, possuem proficiência média semelhante. E quem reprova nos anos finais apresenta uma maior irregularidade nos anos finais. Então, era mais ou menos isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu não sei se eu estou dentro do tempo, né? Vou passar agora para as considerações finais e depois a gente abre para conversar com vocês. Mas, assim, qual foi a ideia principal? Então, para resumir, né, a apresentação, a ideia é olhar os dados de 2011 a partir de 2015 e a gente dizer qual é o perfil dos alunos que tendem a reprovar, a ter uma trajetória regular, e qual é o perfil dos alunos que tendem a ter uma trajetória regular. Regular é aquela que o aluno fica na escola e todo ano ele é promovido. Irregular é aquela que o aluno ele vai obtendo atraso na sua trajetória até o nono ano. Então, a pergunta é, será que se eu identificar esse perfil, eu tenho condições de agir antes e fazer com que o aluno que se aproxime desse perfil já comece a ter uma atenção especial para a gente evitar que ele tenha uma trajetória irregular, né? Porque a questão de fundo, né, e aqui é uma coisa para a gente pensar junto, será que a partir do momento que você conhece esses perfis, a gente consegue identificar aqueles alunos que, de certo modo, estão condenados, entre aspas, no interior da escola? Porque o que a gente nota é isso, o aluno com aqueles perfis, será que o aluno nesse perfil está condenado ou a gente pode fazer alguma coisa? Nós, como educadores, não devemos pensar assim. A hora que a gente identifica esse aluno, a gente tem que agir, a gente tem que fazer tudo o que for possível para fazer com que ele recupere e tenha um bom desenvolvimento. Então, e esses perfis ajudam a gente a identificar esse aluno e fazer esse trabalho de equidade, né, de reforço, de recuperação desses alunos. Então, de modo geral, os alunos da coorte de 2011 que possuem nível socioeconômico baixo, proficiência baixa, são do sexo masculino, se autodeclaram da cor raça preta, parda, indígena e foram reprovados pelo menos uma vez nos anos iniciais, tendem a apresentar em maior proporção uma trajetória irregular quando comparado aos demais grupos. Então, esse perfil de aluno é um aluno que está em vulnerabilidade, que é preciso receber uma atenção especial, né? A proficiência prévia dos alunos no quinto ano parece ter uma influência significativa nos resultados ulteriores,
corroborando a literatura de valor agregado, né, a gente viu ali que os alunos que estão no nível adequado, 80% deles, 90% deles têm trajetória regular. Então, um bom aprendizado é um elemento positivo no que diz respeito à sua trajetória futura. A reprovação parece não ser uma medida pedagógica eficaz, né? Porque o que ela mostra? Os alunos que reprovam, eles continuam tendo um desempenho baixo, seja com trajetória regular ou irregular. Então, vale a pena reprovar, né? São Paulo adota a progressão continuada, né? É uma medida pedagogicamente válida, né? A gente pode até entrar nessa discussão, nas discussões, né? Eu já adianto de antemão que eu digo que a reprovação é uma medida pedagógica completamente ineficaz, com base na literatura. Você tem 100 anos de pesquisa que demonstram que a reprovação é uma medida pedagógica ineficaz, né? Sei que isso é um tema polêmico, mas é algo importante, porque a gente não pode admitir que um sistema tenha uma ineficiência de 1/3, né? E quando a gente fala de ineficiência, a gente está falando de pessoas que estão sendo alijadas do direito a aprender, né? No caso, os nossos estudantes. E os resultados ainda parecem reforçar a tese que o sistema educacional público do país continua marcadamente desigual, ineficiente e ineficaz, evidenciando sua incapacidade de assegurar uma trajetória regular e uma aprendizagem adequada para todos os seus estudantes, desfavorecendo as populações mais vulneráveis, especialmente os pobres e os negros. E os indígenas também, né? E aqui a gente recomenda um outro estudo que também usou essa base de dados longitudinal, que acompanhou os alunos do 5º ao 9º ano da Prova Brasil, só que aqui, nesse estudo, é um estudo mais completo, em que a gente pega o resultado dos alunos em 2011 na Prova Brasil, no 5º ano, e os resultados dos alunos no 9º ano na Prova Brasil 2015, aí faz um estudo de valor agregado, né? Será que a escola foi capaz de agregar conhecimento aos alunos? Será que ela foi capaz de dirimir as diferenças iniciais dos alunos? Então, eu pego os alunos com diferente desempenho no 5º ano, e no final do 9º ano eu entrego alunos com desempenho mais igualitário, ou não? Eu aumento o desempenho desses alunos, aumento a desigualdade. Se vocês quiserem saber a resposta dessas questões, então eu sugiro que vocês leiam esse texto. Ele foi publicado na revista Dados, ele está na Cielo, está disponível online. É só digitar o nome do estudo na internet, vocês vão achar esse estudo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu quero agradecer a atenção de todos, pedir desculpa pelos transtornos aí que ocorreram, pela minha apresentação, que não é tão bonita, mas muito obrigado, é isso. Acho que a Maria Elisa está sem microfone, está com o microfone desligado. Estou sim, obrigada. Agora eu estou com o som ligado, porque a gente tem que desligar para não interferir, e às vezes eu esqueço de ligar. Mas obrigada demais pela sua fala, Adolfo. A apresentação foi excelente. Assim, a primeira constatação, assim, como é grave, é gravíssimo o que você chama de ineficiência do sistema, né? Porque, em geral, a gente culpabiliza o aluno pela trajetória irregular. Então, o seu estudo faz a gente voltar para nós, né, para a rede, para a Secretaria de Educação, o que a gente tem que fazer para que nós não percamos esse conjunto absurdo de alunos que vão abandonando a escola ou se atrasando, né, de uma trajetória típica, né? Então, eu vou ler as duas primeiras perguntas, e daí eu vou passar para você responder as duas em bloco, mas antes disso, eu vou mostrar mais uma vez o link para as pessoas que quiserem ainda fazer as perguntas, terem a chance de escrever. Uhum. Então, por favor, vejam aí o link, porque ainda dá tempo. Foi ótimo que a gente tem bastante tempo para o debate, assim a gente qualifica a discussão. A primeira pergunta vem do Tiago de Oliveira Silva. Ele é professor na Diretoria de Ensino Sul 2, na Escola Antônio Manuel Alves de Lima.
eu vou ler a manifestação dele. Gostaria Tá. de agradecer a apresentação desse seminário que nos possibilita realizar reflexões aprofundadas acerca da educação. Sou professor da rede pública e trabalho com anos finais do ensino fundamental e com ensino médio. Pela minha vivência do cotidiano escolar, eu percebo que no ensino fundamental, os alunos têm uma maior participação e envolvimento e, inclusive, desempenho. E conforme eles avançam do ensino fundamental para o ensino médio, percebo que vai aumentando a questão da evasão e o desempenho vai diminuindo. Gostaria de saber se nos estudos que vocês têm feito ou que você conhece, tem algo que comprove mesmo essa situação de maior desempenho e desenvolvimento nas séries iniciais dos anos finais, né? E conforme avança, esse desempenho vai diminuindo e a evasão aumentando. Também não sei dizer mas essa é a percepção que ele tem, né? Que eu tenho no contexto em que ele vive. Ele queria uma comprovação ou não dos estudos científicos, né? A segunda pergunta é do Vinícius, da nossa equipe do Escritório de Evidências. Ele também agradece a participação, né? Agradece o seminário, a sua apresentação, e ele pergunta: houve alguma análise vendo apenas as pessoas que foram aprovadas e reprovadas na margem? Ou seja, se comparou os alunos que foram aprovados por um pouco com os que foram reprovados por um pouco, dado aquele limite que você apontou nos slides iniciais das distribuições? Então, pode, por favor, fique à vontade. Em relação obrigado pelas perguntas, né? Em relação à pergunta do professor Tiago, né? Eu acho que dá para notar, né, a diminuição do desempenho pelo resultado do IDEB, né? Quando você analisa o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, você nota que as metas estabelecidas foram todas superadas, né? O resultado dos anos iniciais tem sido acima do que foi projetado e do que é esperado o desempenho do IDEB, que é aquela ideia de chegar no patamar de educação dos níveis da OCDE. Quando você olha no Fundamental 2, ele alcançou no início, depois deixou de alcançar as metas do IDEB e está um pouco abaixo. E no ensino médio está bastante abaixo. Então, o ensino médio é um problema grande, mas ele é resultado de um acúmulo, né? De acúmulos de problemas que estão mais resolvidos, vamos dizer assim, nos anos iniciais, mas nos anos finais eles se agravam e no ensino médio se agravam ainda mais, né? Tem todo a gente precisa estudar um pouco mais, né, o que acontece, né, sobre isso, mas assim a constatação é clara, né? Você vai diminuindo, parece que o valor agregado pela escola vai diminuindo ao longo da escolaridade, né? E isso é muito ruim, né? A gente gostaria que aprendesse sempre, em todas as fases. Então, acho que essa percepção que o professor teve está correta, né? E em relação ao do escritório, a pergunta do Vinícius, né, e do escritório, a gente não fez esse estudo, né? Mas é um estudo que sempre está rondando a minha curiosidade, né? De estudar esses alunos, né? Mas já tem estudos na literatura que comparam, por exemplo, alunos que têm a mesma nota, uns foram reprovados e outros foram aprovados, e você continua acompanhando isso ao longo do tempo, né? Então, você nota que os alunos que tinham condição, os alunos que tinham a mesma nota e foram aprovados, ao longo do tempo, eles têm um desempenho melhor do que aqueles que tinham a mesma nota e foram reprovados. Então, se tem um aluno com a mesma nota, um é aprovado, outro é reprovado, e os que são aprovados ao longo do tempo têm um desempenho melhor do que os que foram reprovados, não faz sentido reprovar, né? Então, mas é algo que a gente tem que explorar ainda, né? São estudos realmente pertinentes que conseguem mostrar com mais acuidade essas questões que geralmente a gente responde, às vezes sem muito dado, sem muita evidência, né? Que é o propósito do escritório aí, e que quando a gente olha as evidências, a gente vê que é muito distinto do que nós estamos pensando. Perfeito. Chegaram mais perguntas? Eu vou juntar também em blocos,
Nossa, agora Tá. chegaram várias, sabe? O pessoal estava esperando o link, eu acho. Bom, a primeira pergunta que eu vou mencionar aqui é da Núbia Mello, da Diretoria de Ensino Sul 1. Considerando que as características sociodemográficas e econômicas condicionam a trajetória escolar, o senhor acredita que as escolas de ensino fundamental de anos iniciais deveriam ser prioritariamente de período integral? Mais horas na escola concorreriam para o enfrentamento dessas dificuldades? E a outra pergunta desse bloco vem da Juliana Frois Forçan, de Pirassununga, que diz: estou fazendo uma pós em estatística e gostaria de informações para estudo pessoal e melhor compreensão acerca das análises feitas nessa explanação. Se possível, gostaria de obter os slides. Então, eu aproveito para dizer, Juliana, que sim, os slides, é assim, nós estamos montando um site que ainda não está pronto. Por enquanto, a gente não consegue colocar os slides no site, mas eu imagino, assim, de fato, eu não conversei com o Adolfo, imagino que ele disponibilize a apresentação. Se você quiser mandar o seu e-mail para o escritório de evidências, você vai ter o endereço aí, fique à vontade, a gente te encaminha a apresentação do Adolfo, ok? Então, eu vou aproveitar para ler já que era só um pedido, tem uma última pergunta da Luísa, que é de Carapicuíba, também agradece ao seminário, e ela diz: sabemos que a política de progressão continuada é importante para evitar o abandono e a evasão, melhorando o que coloca como a eficiência do sistema. Existem também fatores intraescolares que impactam nessa realidade, ou seja, que são relevantes para que um aluno saia ou não do sistema educacional? Vocês chegaram a abordar esse assunto? Qual é a sua percepção sobre esse tópico? Então, eu passo a palavra a você, Adolfo, depois a gente segue com mais perguntas. Tá. A pergunta da Núbia, né? Se a escola em tempo integral seria uma forma, né, de você oferecer uma educação mais equitativa, tentando dirimir essas desigualdades de origem, né, sociodemográficas e econômicas, né? Essa é uma aposta da escola em tempo integral, né? E é uma aposta da própria escola, né? A escola, né, já que essas diferenças chegam até a escola, ou a escola, se a escola não fizer nada, ela vai reproduzir essas diferenças, né? Ela não vai diminuir essas diferenças no interior, né? Há um conjunto de estudos clássicos aí que começa na década de 60, né? Tem os estudos do Pierre Bourdieu, tem os estudos do Coleman e outros autores que mostram como a escola, tratando igualmente os iguais, ela só reproduz a desigualdade, né? Então, você tem um mecanismo que os alunos chegam com desigualdades sociais na escola, a escola transforma a desigualdade social em desigualdade escolar. A gente viu ali que quem tem nível socioeconômico mais alto tem um desempenho maior. E depois, quando essa desigualdade escolar se transforma novamente em desigualdade social, se a gente pensar em termos de oportunidades no mercado, né? Quem tem um maior conhecimento faz uma melhor faculdade, tem um diploma mais valorizado e tende a ter um ganho, uma inserção maior. Então, a ideia é frear esse mecanismo. A educação em tempo integral ela é pensada nesse sentido, né? Existem estudos que sim, teve uma polêmica muito grande de um estudo feito com um professor da USP, Naécio Menezes, que mostrava que a escola em tempo integral não fazia tanta diferença no aprendizado dos alunos, né? Mas assim, teve um conjunto de críticas, né? Ele também repensou o estudo. Eu acho que a gente ainda está por fazer estudos que mostrem qual é a vantagem da educação em tempo integral em termos de aprendizado. Mas a gente não pode reduzir também a educação em tempo integral só pensando no resultado de língua portuguesa e matemática medido por prova padronizada, né? Você tem todo um processo maior de formação, de desenvolvimento de outras habilidades, né? Com as oficinas culturais, você dominar outras linguagens. Então, eu acho que, em si, só a educação em tempo integral é uma medida extremamente válida. Hoje em dia, é uma medida que também ela aparece como protetiva dos alunos, né? Manter ele mais tempo na escola, tanto porque vivem em comunidades, às vezes, que tem não tem toda uma assistência do Estado, ou porque os pais têm que trabalhar, às vezes é difícil, não tem com quem deixar. Então, o ensino fundamental também ajudaria a criança e a família nesse desenvolvimento.
Mas é uma questão importante, né? Você nota que tem muitos estudos a serem feitos aí, né? E esse é um deles, né? Em que medida a educação de tempo integral ela ajuda no desenvolvimento do aluno. E o que ela falou é muito importante. Esse desenvolvimento dos anos iniciais e da pré-escola também são fundamentais. Quanto maior o aprendizado nessa fase, melhores serão os resultados nas fases ulteriores, né? Então, é fundamental investir no aprendizado precoce dos alunos, né? Em relação à Juliana, né? Eu gostaria de dizer para ela que o INEP, a maior parte dos dados do INEP são públicos, né? Eles estão lá no portal, é só você entrar, baixar os dados, você pode trabalhar com eles. E você tem dados tabulados, como as sinopses estatísticas, tem sinopse do censo escolar, sinopse do censo da educação superior. Você tem uma página de indicadores do INEP, em que tem os indicadores por escola, estado, município, que você pode usar no seu trabalho de pesquisa para contextualizar o espaço social que você está estudando. E você também tem os microdados, né, que tem um dado mais individualizado, mas aí você precisa de um pacote estatístico para poder trabalhar eles. Mas a maioria dos dados são públicos, né? E os dados que não são públicos do INEP, ele tem um canal para você desenvolver essa pesquisa, que é o Serviço de Acesso a Dados Protegidos, que são dados que você só pode acessar dentro do INEP. Então, por exemplo, se você vai cruzar, que nem esse estudo nosso, que cruzou dados da Prova Brasil com dados do censo escolar, isso só pode ser feito dentro do INEP, né? Nós, como servidores, né, temos autorização para fazer esses estudos lá dentro. Mas o público externo também tem condição de fazer esse estudo, só a dificuldade é que tem que ir em Brasília, né? Tem que ir na sede do INEP fazer esse estudo, mas a maioria dos dados do INEP são públicos, estão lá no site, é só você baixar e usar. E é importante, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de passar essa mensagem para quem está fazendo suas pesquisas. Você baixou uma base de dados, leia a documentação dela, entenda essa base de dados, entenda as suas limitações, entenda as marcações que existem dentro dela, porque eu vejo muito pesquisador que pega uma base de dados e sai rodando. Aí ele escreve para a gente assim, tal coisa faltou. Aí eu respondia para esses pesquisadores, leia-me, que é um documento, né, chama leia-me na página 16, está lá a resposta. Aí o cara ficava meio envergonhado até, né? Pô, desculpa, eu devia ter lido. Eu falei, devia ter lido o leia-me, né? Então é importante você conhecer a documentação para saber como a pesquisa foi feita, como a base foi montada, para você utilizar bem esses dados e não fazer um uso inapropriado dos dados do INEP, do IBGE ou de qualquer instituto que produza dados. Em relação à Luísa, né, falando da importância da progressão continuada, para evitar abandono, evasão, né, se a gente estudou o papel, né, porque você tem os fatores extraescolares, né, que interferem no desempenho do aluno, mas também tem os fatores intraescolares, né. A minha tese de doutorado eu fiz justamente sobre isso, né. O título da tese é a progressão continuada entre outros dispositivos escolares, né? Então a ideia era o que eu fiz? Eu peguei um conjunto de dispositivo escolar que a literatura mostra que interfere no êxito ou no fracasso do aluno, né? E tem dispositivo que produz fracasso, tem dispositivo que produz êxito escolar. E como pensar a situação de progressão continuada junto com outros fatores. Então, nessa minha tese, o que eu fiz? Eu comparei duas redes municipais, quer dizer, comparei a rede municipal que não adotava progressão continuada com a rede estadual que adotava progressão continuada. Isso nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse município não tinha feito municipalização ainda, então dava para comparar. Aí peguei duas escolas do mesmo bairro, atendem praticamente a mesma clientela. A escola municipal, que não adotava a progressão continuada, que era o regime seriado, e a escola estadual, que tinha a progressão continuada, né? Você notava que a escola municipal tinha um desempenho maior do que a estadual, né? E o desempenho era 25 pontos a mais em média, então é um desempenho considerável, né? Só que quando você olhava a taxa de aprovação das duas era de 95%. Então, a escola estadual, por mais que permitisse a reprovação, de fato não reprovava, né? E quando você começa
analisar as diferenças que existiam entre os dispositivos escolares nessas duas escolas, você nota que a progressão continuada era o que menos importava. Por exemplo, você pegava tarefa de casa. A escola estadual, que tinha progressão continuada, julgava que a comunidade era contra tarefa de casa, então não passava tarefa de casa. A escola municipal também achava que os pais não queriam lição de casa, mas o que eles faziam? Passavam uma lição de casa que o aluno tinha condição de fazer sozinho. Então, isso já tinha um diferencial por aí. Reforço escolar. A rede estadual, ela tinha... na época, eram os professores que tinham uma carga horária de 12 horas, que se tornaram estáveis, então a recuperação era feita com esses professores. Então, cada época era um professor, mudava de professor. O que eles faziam na escola municipal? O professor, o próprio professor da sala de aula, era o que dava o reforço para os alunos. Então, ele tinha umas horas lá a mais e ele dava o reforço para os alunos. Então, ele conhecia o aluno, ele sabia a dificuldade, ele estava o tempo todo com aquele aluno, então ele dava o reforço. Uma outra coisa, a escola municipal, eles faziam um rodízio. Então, o professor no quarto ano naquela época era a quarta série, quando fiz a tese, na quarta série, um professor dava língua portuguesa e ciências humanas para os alunos, e para duas classes, para duas turmas, e outro professor dava matemática e ciências exatas. Então, eles revezavam. Então, um professor não precisava preparar aula de 4, 5 disciplinas, ele preparava de língua portuguesa e ali história, geografia, outro de matemática e ciências. Então, ele tinha mais tempo para preparar a sua aula. Isso também ajudava os professores. Então, quando você começa a olhar os diversos fatores intraescolares, você nota que a progressão continuada era o que menos peso tinha. E quando chegava para os professores, falava, tá bom, esse aluno aqui, esse aqui, vocês repetiram. Ele melhorou o desempenho dele? Adiantou repetir? Né? E será que o tratamento que ele recebeu foi diferenciado? Porque com esse tratamento ele não aprendeu. Aí ele reprova, no ano seguinte ele tem o mesmo tratamento. Será que adianta fazer esse tipo de coisa? E você tem um conjunto de perdas associadas aí, que é a autoestima do aluno, ele deixa de seguir com os coleguinhas, ele passa a ser estigmatizado como repetente na escola. Então, quando você começa a olhar tudo isso, você começa a perceber que não tem tanto peso. E uma outra questão importante também nos anos iniciais é que quando você pergunta para os alunos se eles repetem de ano, eles dizem que sim. Tem até uma pesquisa de uma professora da Unicamp que mostra os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, eles não sabem que existe progressão continuada. Se ele não sabe que existe progressão continuada, como que isso vai fazer efeito sobre a ação dele? Porque para ele ainda existe a nota vermelha, a possibilidade de repetência. Então, se você quiser dar uma olhada na minha tese, também está no site da USP, é só digitar meu nome no banco de teses, e lá você vai ver um conjunto, eu estudei a fundo assim, um conjunto de 15 dispositivos escolares, e em cada capítulo é um dispositivo, você vai poder ter uma noção, um quadro de quanto essa dinâmica escolar também faz uma diferença grande, né, na produção do resultado e do fracasso escolar. Perfeito, Adolfo. Nós recebemos mais 2 perguntas, na verdade, mais 3. Antes de passar para as perguntas, eu queria acrescentar a pergunta da Jaciara, que fala sobre... Desculpa. A pergunta da Luísa, que fala sobre fatores intraescolares. Eu queria só lembrar que nós tivemos um outro pesquisador do INEP falando com a gente, que foi o Robson dos Santos, que estudou no artigo, no estudo dele, justamente os efeitos das características das escolas no abandono escolar. E ele está disponível, tanto o vídeo, né, está disponível na Rede do Saber, como o artigo dele no nosso site. É importante dizer que sim, que há características mais gerais de gestão da escola, porte e tudo mais, que tem correlação com as taxas de abandono. Então, eu aconselho a Luísa a procurar nos nossos arquivos esse estudo do Robson dos Santos. Passando para as próximas perguntas, a Jaciara Ferreira Bento e Silva, que é da DE do Centro aqui de São Paulo,
Ela agradece muito a apresentação e diz: é evidente o descaso e o reforço do preconceito com alunos negros na educação. São os que mais são reprovados e, consequentemente, os que mais abandonam a escola. Podemos afirmar que há uma avaliação de comportamento e valores e não uma avaliação dos instrumentos, uma avaliação meramente das provas? Essa é a pergunta dela. E a pergunta do Adriano Biagioni, que é do órgão central da Coordenadoria Pedagógica do Centro de Inclusão Educacional. Ele diz: entendo a avaliação como sendo estratégica para gerar informação para a tomada de decisões, bem como direcionar recursos para corrigir essas distorções e melhorar a qualidade do ensino. Se as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, apontam para avaliar a qualidade, equidade e eficiência da educação com vistas ao desenvolvimento social e econômico, por que elas não são realizadas em todas as unidades e modalidades de ensino? Penso que é um grande desafio que todos os estudantes pertencentes a essas modalidades e atendimentos participem das avaliações oficiais, externas à escola, sejam o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação nas Prisões, da Fundação Casa, que é o Atendimento Socioeducativo de São Paulo, a Educação Escolar Indígena e as classes multisseriadas e outras, independentemente do número de estudantes. Então, ele pede a sua opinião a respeito disso. Como nós estamos encerrando, Adolfo, se você me permitir uma pergunta minha, porque eu encerrei as perguntas que estavam aqui, tem outras pessoas agradecendo a apresentação e pedindo o PPT. Como eu já respondi a elas, eu queria só reforçar essa questão da reprovação, né, da gravidade que significa para a trajetória do indivíduo, né? Não é só na educação, é a trajetória posterior que ele vai ter. Então, você mais do que provou a ineficiência dessa prática, né? E, a despeito dos dados que você apresentou falarem só de língua portuguesa e de matemática, então a gente não sabe qual era o desempenho desses alunos que foram reprovados em outras disciplinas, né? É óbvio que eles teriam plena capacidade de acompanhar a disciplina na qual ele foi reprovado, seguindo a lógica de um desempenho médio, né? Então, eu queria que você refletisse, assim, nos ajudasse a refletir a que você reputa essa prática, né, dessas reprovações mais maciças de alunos que, em tese, poderiam, com algum esforço, desempenhar bem, não sendo reprovados. Era isso. Tá. Então, antes de entrar nessas últimas questões, eu só queria ressaltar mais um dispositivo intraescolar que assim, eu investiguei na minha tese, que isso é interessante para a rede estadual pensar, né? A escola municipal montava classes heterogêneas em relação ao desempenho. E a escola estadual, que tinha progressão continuada, em que há recomendação, né, explícita para não montar classe homogênea, montava classe homogênea. Então, o que acontecia? Você tinha classe com alto desempenho, uma classe com médio desempenho e classe com baixo desempenho. Eles pegavam os alunos com maior dificuldade e reuniam numa classe só. Por que isso acontecia, né? Eu fui saber isso quando eu fui entrevistar as secretárias das escolas, né? Aí a secretária da escola estadual ela me falou o seguinte, ela falou assim, ó, quando você olha a rede de São Paulo, você tem 50%, pelo menos naquela época, era 50% eram professores efetivos, 50% professores contratados. Então, quando eles iam montar as classes, os professores efetivos montavam as melhores classes e eles escolhiam. E essas classes, com os alunos com maior dificuldade, que ficavam concentradas, eram para os alunos para os professores contratados. Então, na classe que tinha um menor desempenho, você trocou 3 vezes o professor o ano, o professor não aguentava. Teve um professor que um aluno jogou um carrinho de ferro, cortou a cabeça. Então, tinha um conjunto de vamos dizer assim, se a escola não tivesse feito isso, de concentrar os alunos com maiores dificuldades numa única classe, montando turmas homogêneas, talvez o aprendizado dos alunos fosse diferente, porque essa classe ela praticamente não evoluiu ao longo daquele ano. A diferença dessa classe
com a que tinha os melhores alunos, dava 80 pontos, né? Eu fiz o cálculo por turma, do resultado da turma, dava 80 pontos, isso é muita coisa, é muita coisa. Aí, quando eu entrevistava o professor da classe com maior desempenho, eu falava, eu não tenho problema de disciplina, eu trabalho livro paradidáticos com os meus alunos, e aí fui entrevistar a professora que estava a classe mais difícil, falou assim, eu sou a terceira professora deles esse ano, estamos no meio do ano, né? 2 já passaram por aqui, e começou a contar os problemas, as dificuldades que ela tinha, né? Então, é uma prática que a escola adotava e que a escola municipal não. Na escola municipal, o que acontecia? 95% eram professores efetivos. Aí, no momento da reunião de montar as classes, os professores não deixavam que isso acontecesse. Eles montavam classes com distribuição homogênea. Quando eu comparava internamente a desigualdade interna das escolas, olhando o desempenho de cada uma das turmas, as escolas municipais, as turmas tinham o mesmo desempenho. Era a média de uma turma é 200, da outra 201, da outra 206, da outra 207, enquanto que na estadual é 160 e 220. É muito gritante. Então, você nota que existe mecanismo que estão na mão da própria escola, que a escola tem governança, que ela pode adotar ou não, que pode melhorar ou não prejudicar o aprendizado dos alunos. Então, é importante estar ciente também do papel não só dos fatores externos, mas do fator interno também na escola, porque o fator interno está sob a governança da escola, né? E a escola pode agir, a Secretaria de Educação pode agir. Mas voltando aqui à questão da Jaciara, é uma questão bastante complexa, né? Eu, com base nos meus estudos, eu não tenho como dizer, né, se existe, assim, na hora da avaliação, uma determinada segregação que, com base em determinados valores, assim, não tão progressistas, prejudiquem a avaliação do aluno negro. Mas, em uma outra pesquisa que a gente fez sobre declaração racial, né, teve um estudo que nós fizemos sobre a coleta do quesito cor-raça nos estudos do INEP, né, que é um quesito até hoje problemático, né? Há uma dificuldade imensa das pessoas declararem na hora do preenchimento do censo a cor do filho, né? Se tem 30% de ausência de informação, um dado extremamente importante para fazer política pública, né? Eu acho que isso é um recado importante deixar aqui, que o pessoal procurem nas escolas preencher os dados do quesito cor-raça, até porque o CNE agora tornou obrigatório o preenchimento desse quesito, né? Um trabalho feito junto com o INEP. Nesse estudo nosso sobre os instrumentos do INEP, o que a gente fez? A gente pegou a declaração racial do aluno em 3 instrumentos. O mesmo aluno, o que ele colocava no Enem, o que ele colocava no SAEB, Prova Brasil, e o que ele colocava no censo, né? Geralmente, o censo é o pai que declara pelo aluno, né? Então, é uma declaração do adulto sobre o filho, uma heterodeclaração. E no Enem, como no SAEB, é uma autodeclaração. Então, você nota que no censo, esses alunos eram embranquecidos. Então, os adultos tendem a embranquecer os filhos, vamos dizer assim. E os filhos, não, quando você olha o resultado desses mesmos alunos no Enem e no SAEB, que é autodeclarado, que é ele mesmo que declara, a proporção de negros é bem maior do que a proporção de negros quando essa declaração é feita por um adulto, né? E tem estudos também que mostram que realmente aparece esse viés, né, na prática dos professores, de geralmente há tendência de dar uma nota menor, mas assim, eu não sou especialista nesse tema, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, mas o que a literatura demonstra é que, assim, geralmente, na declaração racial, quando um adulto declara, seja professor, seja aluno, há um embranquecimento do aluno, né? Então, isso pode permear também a avaliação, mas eu não posso dizer se há ou não. Seria importante discutir isso com um especialista no tema, né? O Adriano, ele coloca aqui a questão da importância da avaliação, né, para a tomada de decisão, direcionamento de recurso, né, e questiona, né, por que o INEP não faz avaliações de determinadas modalidades. Olha, isso eu não tenho como responder para você, eu não trabalho na diretoria de avaliação, né, eu trabalho na diretoria de estudos educacionais, mas eu vejo que esse debate existe, né,
há pouco tempo foi lançado, acho que os microdados do INSEJ, então você começou a ter dados sobre a educação de jovens e adultos, né? Mas realmente tem a população indígena, os alunos especiais. Seria o caso de, né, o SAEB está passando por uma reformulação agora, né? Está objetivando aumentar o escopo das séries, das disciplinas avaliadas, mas eu não sei se vai chegar até essas modalidades, mas é algo importante a pensar. E eu acho que são avaliações que não precisam ser feitas todo ano, né? Se você, a cada 4 anos, realizasse uma avaliação dessa, a gente já teria um termômetro aí para realmente orientar melhor as políticas e a aplicação dos recursos. E sobre essa questão da reprovação, né? Na minha tese também eu faço um pouco essa discussão, né? A Rose Neubauer, que foi secretária de Educação por muito tempo em São Paulo, que foi que implementou a política de progressão continuada, e eu fiz uma autocrítica em relação a isso, porque no início eu era contra, né? Eu era contra a progressão continuada. Mas depois eu comecei a estudar melhor o assunto e comecei a ver que o Paulo Freire implementou a progressão continuada na rede municipal de São Paulo. Então, tinham educadores de vários matizes políticos e ideológicos e todos eles eram favoráveis à progressão continuada. Eu falei, pô, eu preciso conhecer um pouco melhor essa questão da progressão continuada, e até por isso depois eu acabei fazendo um doutorado nessa área. O que a gente nota é que, assim, quando você vai fazer uma revisão da literatura sobre repetência, você tem, assim, 100 anos de pesquisas. Pesquisas começam em 1910. Desde 1910, eles já demonstram que você reprovar o aluno não é uma medida pedagógica eficaz. Você não vai fazer ele recuperar o que ele não aprendeu. Se você deixar ele seguir junto com seus colegas e utilizar outras estratégias de reforço e recuperação, elas vão ter muito mais chance de melhorar o aproveitamento desse aluno do que repetir. E, geralmente, quando ele repete, ele não tem nenhum cuidado especial. Ele só é obrigado a fazer de novo tudo aquilo que não deu certo. Você não tem um amparo. A ideia é realmente amparar esse aluno. Aquele que precisa mais, você precisa dar mais. Só uma política equitativa vai diminuir a desigualdade dentro da escola. E aí as evidências elas mostram que a reprovação é uma medida pedagógica ineficaz. De várias formas você consegue demonstrar isso daí. Mas existe o que a Rose Neubauer ela chama de cultura da repetência, né? Ela não fala nem de pedagogia da repetência, que a pedagogia pressupõe que está dentro da escola, mas uma cultura da repetência que transcende os muros da escola. E assim, Luiz Carlos de Freitas também, que é um outro pesquisador da Unicamp, de outro matiz ideológico, também condena a reprovação. Quando você olha isso aí, você vê que a cultura da reprovação é muito forte. Você tem aquela crença de que se você não reprovar, ou se o aluno não tiver medo da reprovação, ele não vai ter mais disciplina e ele não vai se esforçar, porque ele vai passar de ano mesmo. Mas será que funciona assim? Quando você pega as crianças que estão no regime de progressão, elas nem sabem que funciona assim, né? E quando você olha que não tem resultado efetivo, né? A ideia de evidência novamente. Não há evidências de que a progressão, a reprovação recupere o aluno. Não há evidências. E toda vez que ele reprova, tudo isso vai trazendo consequência e a probabilidade dele ter uma trajetória irregular, sair da escola, aumenta. Então, eu acho que é preciso ter um olhar menos apaixonado, menos baseado no senso comum e mais baseado em evidências e mais baseado em reflexão e mais baseado na totalidade dos aspectos, não só da demonstração do que o aluno sabe, que não sabe ali, mas dos outros elementos que constituem a personalidade do indivíduo. Porque quando a gente está na escola, se trata não só de instrução, mas de formação no sentido geral. E caminhar com seus colegas, não ter essa pecha de repetente, vai fazer com que a autoestima dele seja melhor e, com isso, ajude no seu aprendizado. Então, eu acho que um olhar global e baseado nas evidências faz com que você comece a deixar de lado essa crença na reprovação e apostar em outros instrumentos para melhorar o desempenho do seu aluno. E, assim, eu acho que tem que fazer uma crítica forte a essa questão da reprovação.
e a gente tem que debater. A progressão continuada ela é uma política que ela mostra resultado positivo, porque ela não prejudica, né? Se ela não vai aumentar o desempenho, ela não prejudicar, ela não vai, e nisso vai ter muita economia de recurso e vai ter melhoria na autoestima do aluno. Então, eu acho que é fundamental repensar, e se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre esse debate, pode dar uma procurada na minha tese, só no banco de tese da USP, digitar meu nome lá, completo, que você vai ter acesso. Eu acho que era isso. Adolfo, perfeito, muito obrigada. A gente está encerrando, então depois eu vou passar de volta a palavra para você finalizar. Eu queria só dar 2 recados. Como muitas pessoas perguntaram sobre os PowerPoints, né? Não se esqueçam de preencher o seminário que logo depois a Júlia vai mostrar, mas tem um outro site, um outro link, um outro endereço que eu queria mostrar para vocês, que é onde estão os artigos. Então, vai aparecer na tela de vocês agora. Então, quem quiser ler na íntegra o artigo do Adolfo e outros artigos, é só entrar no site dos Dados Abertos da Educação. Se você procurar no Google Dados Abertos Educação São Paulo, vai aparecer, mas o link está dado aqui. E daí, dentro da aba Eventos, são descritos os seminários e tem o link para o documento, para o artigo. Em relação aos PPTs, como eu disse, nós ainda não temos o site pronto, mas quem quiser o PPT é só escrever para o escritório de evidências que a gente manda para vocês também, tá? E agora a gente mostra de novo o link para o formulário de avaliação. Então, aí vocês vão poder comentar o seminário de hoje e colocar o seu e-mail, caso você queira receber os boletins, etc. Agora eu passo de volta para o Adolfo se despedir. Mais uma vez, muito obrigada, Adolfo, foi excelente a apresentação. Eu que agradeço, né? Gostaria de agradecer a Maria Elisa, agradecer todo o pessoal do Escritório de Evidência, né? Parabenizar pela iniciativa, agradecer a todos os professores que estiveram aí com a gente, né? Discutindo esse assunto tão importante, né? Que é fundamental para a gente melhorar a qualidade da educação, pensar no combate a essas desigualdades intraescolares e extraescolares. E estou muito feliz de falar, né? São Paulo é meu estado, né? É bom sempre dialogar com a rede no qual fui professor também, né? Eu tenho um carinho especial por São Paulo e pela rede estadual. Comecei aí a minha vida de professor e muito obrigado também. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar alguma coisa e continuamos à disposição para outras conversas futuras. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos e a todas que assistiram. Até a próxima, gente.